Tem gente que acha que ler a Bíblia diariamente é como um ritual rápido, apenas como um checklist, mas hoje eu venho aqui trazer para você um conceito que muda tudo, que é fazer um devocional. E o conceito é um devocional com encontro, não aquela coisa rápida, simplesmente como um ritual para dizer que você leu a Bíblia naquele dia. E eu estou aqui hoje com uma convidada muito especial, que é a Carol Machado, que ela é a autora do Planner Devocional com Propósito. E a gente vai falar sobre esse tema, que é um devocional como encontro. Carol, seja bem-vinda, é uma alegria ter você aqui no nosso DoxaCast, mais esse episódio que a gente vai falar sobre espiritualidade, né? Sobre rotina, sobre o feminino, sobre esse encontro com Jesus todos os dias. Então, fala pra gente um pouquinho quem que é a Carol Machado, né? Qual que é esse propósito desse desenvolver, né? Esse planner devocional com propósito. E quem que é a Carol fora ali do Instagram? Eu sei que a Carol tá ali no Instagram, tem ali a rede de mulheres que você já acompanha, mas fala um pouquinho, né? Quem que é a Carol fora do Instagram pra gente? Sim, eu sou Carol Machado, eu moro em Jundiaí, né? Sou esposa do Leandro, mãe da Vitória, filha amada de Deus. Amém. E esse planner, ele foi um projeto, né, que Deus colocou no meu coração devido à procrastinação, né? Eu me converti desde os 12 anos, mas eu digo que o encontro com Jesus mesmo, que é aquele relacionamento mesmo, eu tive a partir de 2018, né? No Planner Devocional com Propósito, ele tem 12 devocionais e um deles, ele se chama A Dor é um Convite. E a dor é um convite, foi esse convite que eu recebi para ter um despertar com o Senhor, né? Jó, quando ele passou por vários processos, devido à dor, às perdas que ele teve, né? Ele chegou à conclusão que antes ele conhecia a Deus, mas agora ele aprendeu a conhecer a Deus de andar com Deus, né? De contigo andar. E eu me vejo muito em Jó, inclusive eu tô lendo Jó nesse mês. E eu tenho visto o quanto os processos são necessários para Jesus se revelar a nós, né? E os processos, a pandemia, né, trouxe um chacoalhar, eu creio, né, em todos, em muitas famílias, né, muitas perdas, mas um pouquinho antecedendo a pandemia, eu passei por um processo de descobrir um diagnóstico da trombofilia, tive algumas perdas gestacionais, frustrações ministeriais e alguns processos me levaram, né, a falar assim, Senhor, eu quero viver uma profundidade com o Senhor. Essa dor me esgotou e eu preciso caminhar com o Senhor de verdade. E eu lembro que nesse processo de dor eu comecei a acordar muito de madrugada. Tive muitas insônias, né? O cenário era de morte da pandemia, né? Muitas incertezas. E foi nesse cenário que uma madrugada eu acordei e eu ensino as mulheres a não fazer isso, sabe? Que a Bíblia não é aquele horóscopo que não é aquele livro que a gente abre e quer a resposta na hora. Mas naquela madrugada aconteceu isso. Eu lembro que eu chorei muito essa madrugada, algumas incertezas no meu coração, minha filha pequena. E eu abri a Bíblia e falei, Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz nessa madrugada. E eu abri a Bíblia exatamente, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Que foi em Apocalipse 3:20. E a partir desse versículo, profeticamente, eu abri a porta da sala da minha casa. Eu abri a porta, me ajoelhei diante da porta. E eu lembro que eu falei assim para o Senhor, Senhor, entra na minha casa. Mas entra para nunca mais sair. Uau. Porque eu nunca mais quero viver como antes. E eu conhecia a Jesus já, porém um relacionamento estreitado com ele foi através de alguns processos. Os processos de dores, né, que você mencionou, né, que na maioria, né, de nós, a gente passa, né, a maioria das pessoas acabam passando por esses processos de dores, o que para alguns afastam, né, essas pessoas do Senhor, se rebelam, né, tornam aí a ter uma vida
na verdade, com comportamentos rebeldes mesmo, e outros se achegam mais ao Senhor, Sim. né? Porque veem que sem Ele é impossível a gente caminhar. Então, muito linda a sua história, né? Saber que o processo da dor realmente trouxe você para esse encontro real, verdadeiro, que você fez desse encontro um encontro diário, né? Sim. E muito legal. E a partir desse momento, né? Você foi vivendo essas experiências ali, provavelmente, no seu devocional. Uhum. Qual foi o momento específico, assim, sabe, marcante, que você sentiu que você deveria escrever um devocional? Sim. Desculpa, escrever um planner Planner devocional, né? Assim, na mesma semana foi como assim um start de Deus na minha vida mesmo. Eu lembro que no outro dia eu peguei a Bíblia, né, coloquei em cima da mesa e fui fazer meu devocional. E eu abri a Bíblia e o Espírito Santo colocou no meu coração: põe uma xícara para mim. Uau! E nesse momento eu falei assim: não, é coisa na minha cabeça, como assim? Eu estava ali com a minha Bíblia, com a minha xícara. E eu vi que era o Espírito Santo que estava falando comigo. Eu peguei uma xícara e coloquei na minha frente. Meu marido tinha ido trabalhar, a Vitória estava dormindo e eu coloquei uma xícara para Jesus. E eu comecei a ler a Bíblia, de repente eu me deparei com aquele cenário. Uma xícara minha, a xícara para Jesus, né? Que eu estava ali fazendo o meu devocional. E aí eu tive a percepção, devocional é encontro. Porque a Bíblia é o único livro que nós lemos com a presença do autor. Foi naquele momento que eu virei uma chavinha e naquele dia eu li aquele versículo de Jeremias que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E assim o deixareis ser achado. Naquele dia eu tive a percepção. Talvez todas as vezes que eu li a Bíblia antes, eu nunca senti tanto a presença de Deus como eu estava sentindo, porque eu não estava buscando de todo o coração. Né? E ele tem um condicional: e eu deixarei ser achado se me buscardes de todo o coração. E naquele dia eu escrevi, eu lembro que eu escrevi no meu caderninho: devocional encontro, porque a Bíblia é o único livro que nós lemos com a presença do autor. E aí o que acontece? A partir daí eu falei: meu Deus, olha o que está escrito aqui, como que eu sempre li esse versículo, eu nunca vi. Eu comecei a ver chaves assim na Bíblia, parece que uma luz, parece que eu abri a Bíblia e os uma olhos luz, do entendimento, né, foram abertos. O discernimento ali do Espírito, né? E aí eu lembro que eu vi uma ministração uma vez assistindo na mesma semana, assim, foi tudo acontecendo assim em seguida da outra. Eu vi uma ministração que o pastor dizia assim: você já fez um projeto para Deus? A gente faz projeto, a gente faz faculdade, a gente planeja ter filhos, a gente faz tantas coisas, mas um projeto com Deus. E eu lembro que eu fiquei uma semana ali pensando: projeto, como assim, né? Eu quero fazer algo para Deus. Comecei a vir aquela inquietação no meu coração. Chama no coração, né? E eu lembro que eu comecei a anotar. Eu peguei a minha agenda, eu tinha uma agenda lá parada, eu peguei essa agenda e eu comecei no domingo a planejar o meu devocional da semana toda. Porque eu sempre fui assim, eu sempre fui de ler a Bíblia uma vez na semana, antes desse start. Eu era cristã, mas eu procrastinava a leitura da Bíblia. Por quê? Porque ela me dava sono, porque ela era um checklist da IBD, né? Mas assim, quando eu busquei de coração e eu senti a presença de Deus, eu comecei a ter desejo, prazer de estar ali desfrutando da presença de Deus. Então, a partir daquele momento, eu comecei a planejar a minha semana. E o Senhor começou a falar no meu coração. Eu pensava: que projeto que eu posso fazer com o Senhor? Que projeto? E aí me veio assim, uma agenda para ensinar mulheres não procrastinar e a se planejar com Deus, colocar Jesus na agenda, porque se ele não for o primeiro, ele não vai ser o segundo, nem o terceiro. Ele quer prioridade na nossa vida, independente se a nossa rotina é corrida, né? Se ele quer estar na nossa agenda. E aí só um minutinho. Quando você fala, né, que Deus quer estar na nossa agenda, né? Sim. Me lembra aquele versículo de Romanos, né? Que fala que pra gente amar a Deus, não, esse é em Deuteronômio, mas em Romanos diz que as pessoas elas não têm amado a Deus, né?
com toda a sua força, com todo o seu Sim. entendimento, trazendo ali a reflexão de Deuteronômio, né, pra gente, que é como se fosse o primeiro mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o vosso entendimento, né, e realmente se a gente não coloca Deus ali todos os dias na nossa rotina como prioridade, de a gente ter um tempo, né, de devoção ali, Sim. como um devocional, realmente reflete que a gente não está nem cumprindo com o primeiro mandamento, Sim. né? Mas continua. E aí eu falei, vou fazer uma agenda para as pessoas anotarem os seus devocionais, né? E aí eu comecei a cotar um diagramador. Fiz várias cotagens. Eu falei pro meu esposo, amor, vamos fazer uma agenda para as pessoas anotarem os seus devocionais. Se elas tiverem essa ferramenta que vai ajudá-las a anotar, elas não vão procrastinar. Vai ser aos poucos, porque eu digo que sair da procrastinação é um tijolinho por dia, né? Então, vai ter dias que você vai falhar muitas vezes para as pessoas que estão iniciando, mas quando você tiver um entendimento que devocional é encontro, eu preciso me encontrar com o Senhor todos os dias, você vai ter um desejo de estar ali. E anotar é registros. Deus diz para Jeremias em Jeremias 30, escreva as palavras que eu te disser. E Ele é o mesmo Deus, Ele continua querendo que nós escrevemos. Escrevemos porque a escrita fixa mais na memória, né? A palavra. E aí, a partir daí, achei um diagramador, ele fez. Na época, eu falo pro meu marido que era uma agenda infantil. Mas eu precisava, né? Sim, você desbloqueou aquela primeira ideia, colocou, né? Sim. Trouxe assim, da sua mente para o concreto e você, a partir disso, começou a sonhar e começou a adaptar, né? E era assim. E aí eu fiz, né? E aí o que acontece? Entrou a pandemia e o meu esposo, ele foi demitido do trabalho. Né? Nossa, as empresas fizeram, né, uma limpa, né, devido à pandemia, e aí eu tive que engavetar esse projeto. Só que eu já tinha cotado com uma gráfica do Rio Grande do Sul para fazê-lo já, né? E ele ficou de enviar alguns materiais para mim ver a questão de acabamento, né? E um dos exemplares que ele me enviou estava escrito assim, resgatando valores perdidos. Uau. Quando eu olhei... O slogan da gráfica, provavelmente? Não, era assim, exemplares de pessoas que fizeram agenda e era só para me ver acabamento. Como exemplo? Validar, né, a gráfica para a gente iniciar o trabalho. E veio essa agenda, veio várias assim. E uma estava escrito assim, resgatando valores perdidos. Quando eu olhei para aquela página, Pamela, o Senhor falou assim, resgate as suas amigas perdidas para ler a Bíblia junto com elas. E eu tinha engavetado o projeto do Planner. E aí eu chamei uma amiga, duas amigas. A Priscila, ela mora em Limeira, e a Lucinda, na época, morava em Recife. E como ninguém podia ter contato, eu entendi um discernimento do Espírito que não era alguém próximo ali. Eram amizades distantes da minha adolescência. E eu mandei mensagem para elas, falei assim, posso falar com vocês no Google Meet? Queria falar com vocês sobre algo que está no meu coração. Ai, que legal. Ambas estavam distantes, assim, um pouco distantes do Senhor, não tendo aquela rotina. E aí eu expliquei para elas que eu queria ler a Bíblia junto com elas. Uau. E a gente iniciou isso em março de 2021. Em março de 2021 foram um ano, só nós três. Ainda estava na pandemia, né? Ainda estava na pandemia. E aí estávamos nós três, todas as semanas, lendo a Bíblia juntas. Aí eu falei, mulheres, vamos fazer assim, vamos planejar a nossa semana, vamos planejar o nosso devocional, o que eu vou ler segunda, o que eu vou ler terça. Porque assim, você não vai para a Bíblia, o que eu vou ler hoje? Eu tenho muitas pessoas que têm essa dificuldade. Muitas. E aí elas não conseguem ser constantes. E umas perguntam assim, Carol, que parte da Bíblia que eu tenho que ler? Nós temos que ler a Bíblia... Por onde começa? Como eu posso ler a Bíblia toda em um ano? Sim, eu sou muito a favor desses planos. Máximas, assim, né? Porque eu acho que são muitos capítulos e a gente não consegue absorver bem. Ali os detalhes. Mas, enfim, tem pessoas que conseguem, né? Mas eu, né? O perfil melancólico, que é mais profundo, eu não consigo, assim, ler tantos. Eu prefiro um e focar do que ler vários.
E aí eu ensinei elas, falei assim, vocês colocam na agenda um capítulo por dia. E elas iniciaram, assim, e fluiu muito bem. E aí eu mudei para Jundiaí, morava em Mogi Guaçu, mudei para Jundiaí devido ao meu esposo ter conseguido um trabalho em Jundiaí. E a gente continuou fazendo online. Aí conheci algumas amigas da igreja nova que eu comecei a frequentar. E aí, eu quero entrar no devocional. Aí o Senhor me direcionou, abre para mais mulheres, né? Mas aí nessa época você já estava compartilhando ali no seu Instagram alguma coisa? Não também, tava sempre no culto ali. Sim, eu comecei, quando eu vim para Jundiaí, eu comecei uma página que chamava Criativas com Propósito. Ai, que porque legal. o plano era planner, né? Era papelaria. Entendi. Né? Eu não sabia que Deus ia me estruturar tanto assim para o planner é só uma ferramenta, né? O planner veio, o projeto do planner veio para me destravar, para atrair mulheres para a gente ler a Bíblia juntas. Ele foi uma ferramenta. E olha só que interessante. O projeto do planner me trouxe o grupo devocional. E o grupo devocional me presenteou com a diagramação desse planner. Uau! Né? Então, um dia eu entreguei para Deus que esse inclusive sonho. está maravilhosa. Depois eu vou mostrar um pouquinho, mas só para vocês, né, terem um gostinho aqui. Tá rica de detalhes essa diagramação, né? Tá preciosa mesmo. Bem assim, à la mulheres, né? Preciosas de Jesus, que merecem algo com tanto cuidado, com tanto carinho. E a Carol, ela teve esse cuidado, né? Mas depois eu vou folhando aqui, vocês vão vendo com mais detalhes também. Sim. E aí, o que acontece? Eu comecei a abrir para mulheres. E aí o Senhor foi soprando. No processo, ele foi me curando também. Porque eu lembro que chegou um processo de falta de identidade, né? Deus, quando Ele nos chama, a gente não está pronta, né? A construção vai ser no processo, no caminho, né? Mas você foi obediente. Sim. Né? Você já teve essa prontidão. Sim. O que muitos, né? As pessoas não têm essa dificuldade de dizer sim, né? Por exemplo, o Senhor falou contigo para você resgatar as mulheres que estavam perdidas. Você prontamente foi lá, mandou mensagem, né? Você não procrastinou isso. Né? Pode ser que você já tivesse tido aquele encontro com ele e aquilo já tinha te incendiado e você foi de pronto correspondendo, né? Sim. Mas esse seu sim, né, prontamente, é o que faz a diferença. E nisso, no seu sim, você vai sendo transformada, né? Sim. E uma das palavras que me balizou para eu realmente chamar as amigas foi aquele texto da lamparina, né? Que depois ela fala que ela chamou as amigas para se alegrar com ela. Quando eu achei a dracma perdida, né? O brilho da palavra de Deus e o quanto se encontrar com o Senhor todos os dias nos sustenta. E essa transformação, eu falei, não, mais amigas precisam saber disso, mais amigos precisam se alegrar comigo. Foi a palavra que me deu direção mesmo a estar chamando mulheres. E aí foi acrescentando, aí mudou de criativas com propósito, porque eram postagens que eu pegava só de versículos, né? Não era nada que eu descrevia numa legenda, né? E aí o Senhor foi colocando no meu coração. Aí eu falei, devocional com propósito. E aí eu comecei a compartilhar nas postagens, né, os meus devocionais e foram acrescentando, né? E hoje nós somos em 390 mulheres no grupo, mas a minha intenção sempre foi ler a Bíblia com duas amigas, né? E o Senhor acrescentou e Ele acrescenta quem Ele quer, e vai acrescentando a cada dia mais, né? Você estava me dizendo aqui anteriormente que vocês estão se encontrando agora nas madrugadas, né? Sim, são 12 madrugadas, né, com propósito. Por que são 12? Porque nós estamos consagrando o nosso ano. E os 12 é respectivo aos 12 meses. Então, cada madrugada a gente ora por um mês. A gente consagra, né? Ali coloca diante do Senhor, tem uma direção, uma palavra que eu compartilho. E a gente tem um momento de oração e tem sido uma bênção. E o número, né, que é interessante, né? Sim. Eu já fiz reuniões de madrugada, de oração, e começava-se com um número, né, grande ali, né? Relativamente grande, né? Mas depois, ao finalizar, a gente está finalizando com 2, 3, né, no máximo. Sim. E você está percebendo que as mulheres, elas estão sendo constantes, né? Então, essa ferramenta, enfim, a ferramenta do Devocional com Propósito, ela tem surtido efeito.
Você vê que elas estão deixando de procrastinar, estão se fortalecendo, ficando firme com mulheres constantes, né? Então, isso já é um fruto daquilo que o Senhor começou em você e está transbordando para essas mulheres, né? E, com certeza, a honra é dele, a glória é dele, mas que a gente sabe que se não tivesse o seu sim, né? Essa ferramenta não estaria aqui, muitas pessoas, né, e mulheres não estariam sendo alicerçadas ali com a palavra, né? Não estariam repercutindo isso dentro dos seus lares, porque quando a mulher, porque a mulher, ela é o termômetro da casa. Se a mulher, ela tá ali, né, no devocional, ela tá se inspirando na palavra de Deus para todas as áreas da vida dela, né, tendo ali esse encontro com Jesus todos os dias, vai transbordar em tudo. Que inclusive é o que você coloca aqui, né? Que tem o círculo da vida, né? Fala um pouquinho mais assim do que é essa estrutura do planner, né? Porque você traz essa questão das orações, traz a questão da reflexão mesmo da palavra, mas essa estrutura que ela é bem diferente, que eu vejo que é uma ferramenta diferente das que estão no mercado. A gente está no mercado editorial, inclusive a gente esteve na Alemanha, na feira de Frankfurt, e eu falei até, né? Eu não encontrei uma ferramenta, assim, cristã, né? Tão completinha, né? Como uma agenda, né? No caso, você trouxe esse conceito de agenda de planner, junto com as reflexões. Hoje a gente sabe que aqui no Brasil tem bastante, mas lá no mercado lá fora, não foi visto muito. Então, eu achei isso aqui fundamental, essa é uma ferramenta excelente, que eu vejo que tem muito potencial. E agora, contribui aqui com a gente, Carol, explicando um pouquinho do que você foi pensando, cada detalhe aqui, né? Por que você trouxe esses conceitos aqui para dentro? O que foi que está nessa cabeça de autora aí e o que Deus foi também ministrando no seu coração? Quando eu fui... E foi assim, em 20 dias eu tive que construir, porque o planner passado, ele não tinha conteúdo. E quando ele era só esse formato de agenda, que era essa ideia inicial, né? Sim. E quando eu fui presenteada, né, pelas mulheres do devocional com a diagramação, e a diagramadora deu 20 dias, né, para me entregar. Eu lembro que eu ganhei meados de dezembro, dia 6 de janeiro eu tinha que entregar o conteúdo para ela fazer a diagramação. Né? E aí eu pensei, Senhor, eu quero que elas tenham um planner, uma agenda, mas eu não quero que elas fiquem perdidas. Eu quero que elas tenham o caminho das pedras. E aí foi onde eu tive a ideia de colocar um devocional por mês, contando a minha trajetória, né? Essa história, né, que eu contei, que aconteceu de abrir a porta, de se render a Jesus, tem todos aí nos devocionais. Eu conto a minha trajetória, porque através dessa trajetória fica mais fácil de compreender o porquê, né, que eu preciso me encontrar todos os dias com Jesus, porque a minha vida precisa desse equilíbrio. E o Espírito Santo, a presença de Deus traz esse equilíbrio. Domínio próprio. E a roda da vida vem com essa proposta, né? Da gente fazer uma avaliação, porque tem duas. Quando você adquire o planner, você ali completa a ferramenta da roda da vida, né? E você vai conseguir detectar aqui, áreas, isso. Círculo da vida, né? Você vai conseguir detectar áreas que é onde você precisa investir no seu ano, né? No casamento. Às vezes, quem tem filhos, né, tá muito focada nos filhos, principalmente quando é na idade mais de bebê ali, né? Bebê. Mas a gente precisa olhar para todas as áreas da nossa vida, trazendo esse equilíbrio. E na palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Então, esse equilíbrio vem dele. Então, eu não posso procrastinar o tempo que me traz esse equilíbrio. E a roda da vida, o círculo da vida, ela me traz esse visual. Aonde eu vou pintar lá no casamento não estou investindo tanto, eu vou parar e pensar, nossa, eu preciso 2 vezes no mês sair com meu marido um Vale Night. Sim, né? Se programar, né? Se organizar, porque senão a pessoa acaba deixando a vida levar. Exato. E esse deixa a vida me levar, né? Vai deixando ali. Na verdade, o Espírito Santo não vai sendo o dono da sua vida, né? Você que vai sendo a dona da sua vida de maneira que vai, lá na frente, vai trazer algumas consequências, né? Então, a construção dele, né? Ainda tem avaliações né? Primeira avaliação, né? O que precisa melhorar. Isso. E a segunda avaliação, né? É quando você encerrar o planner.
para você ver que o relacionamento com Deus vai transformar o seu círculo da vida, né? Porque Todas as áreas, né? do nosso coração depende toda a nossa vida, em Provérbios 14 diz, toda a nossa vida. E então eu preciso olhar para esse ciclo aí e colocar estratégias para mim estar me dedicando para que a minha vida seja equilibrada, não seja só trabalho, seja um lazer com o filho, seja um tempo com o marido, né? E aí vai equilibrando e a gente vai estando no centro da vontade de Deus. Tem aqui, né, a área espiritual, familiar, profissional, finanças, né? Sim. Área da saúde. Esse é as metas anuais. E tem as metas também da semana. As metas anuais, né? Para você ir colocando o que você vai... É porque, assim, é como o GPS. Esses dias eu ministrei no devocional que quando a gente vai para um destino, é quando a gente pega o carro e muitas vezes a gente não sabe, a gente precisa calcular no GPS qual é o destino. Né? E quando a gente não coloca no GPS, a gente anda sem destino, né? Sem direção. Sem direção. Então, quando eu anoto ali as minhas metas, eu estou traçando o destino e colocando ali diante do Senhor. Senhor, o Senhor quer esse projeto? Então, esse é o desejo do meu coração. Mas quando eu coloco ali no papel, eu estou colocando... Compartilha com ele, né? Isso, eu compartilho. E também tem as semanais, que é jejum, oração, motivos de oração, que você vai ali estar orando durante o mês, né? E as metas do mês. E as metas do mês também. Tempo de qualidade em família, eu coloquei aí. Né? Jejum, oração, hábitos, né? Hábitos. Tempo de qualidade com a família. Sim. São as metas do mês, né? E durante a semana, né? Eu até estava compartilhando com você antes do podcast, que nós precisamos construir o nosso relacionamento com Deus ali de forma personalizada. Porque muitas vezes eu gosto muito de livros devocionais, tenho livros devocionais, são uma bênção, mas nenhum livro substitui a leitura da Bíblia. Né? Você está lendo ali a história e a experiência de uma pessoa. Mas nós precisamos ali, diante de um texto da Bíblia, tirar a conclusão e que o Senhor quer falar conosco. Porque nós também precisamos escrever a nossa história diária, aquilo que o Senhor ministrou no nosso coração, a direção que Ele tem para aquele dia. Então, quando eu anoto ali, eu estou colocando o que o Senhor ministrou no meu coração e Ele continua falando. E hoje eu tenho todos os meus planners desde 2018. E eu até fiz um devocional presencial em novembro e eu montei uma mesa com todos os meus planners passados, né? Porque isso um dia vai ser um memorial para minha filha. Né? Eu tenho uma mulher, inclusive ela está no devocional e a filha dela casou. E ela deu de presente para a filha um caderno de oração dela. E ela falou para a filha dela falou, nossa, foi um dos melhores presentes que eu ganhei, né? Então, o planner também é um memorial para a próxima geração. Né? E isso, com certeza, ela vai colher esse fruto, né? Daquilo que você escreveu ali, da maneira como você foi intencional em organizar a sua rotina, em organizar o seu mês, as suas metas, o que reverberou para a própria vida dela, né? E ela vai olhar para isso com muito orgulho, né? E saber de que ela tem agora o compromisso de seguir em frente, né, com um bastão ali, de seguir com aquilo que ela viu como exemplo, né? Porque é muito fácil hoje a gente falar que a gente é cristão, que a gente segue a Cristo, que a gente prega o Evangelho, mas dentro das nossas casas a gente não abre a nossa Bíblia ou deixa a Bíblia lá aberta no Salmo 91, que é essa questão da religiosidade, né? E é uma religiosidade que, às vezes, a gente não consegue enxergar que a gente está capturado por ela. Às vezes a nuvem ali dos nossos olhos, né, essa questão do entendimento está tão cerrado, porque a gente está nessa vida com tecnologia, por exemplo, que consome a gente, né, que nos tira de fato de eu preciso ler a Bíblia, porque a leitura da Bíblia que vai falar comigo, né? Não é simplesmente a leitura somente do devocional, né, de outra pessoa que tem um acesso diferenciado, né, porque tem ainda essa máxima, né, essa mentira, na verdade, de que aquela pessoa ela tem mais tempo com Deus, por isso ela ouve mais a voz do Senhor, ela escuta mais a voz do Senhor, né? Não, isso é uma barreira que às vezes as pessoas criam, né, de maneira ali inconsciente, que faz com que ela deixe de estar ali presente
e se despenda ali a estar orando, a colocando isso, tendo esse tempo, porque é no dia a dia, é no processo que ela também vai ouvir a voz de Deus, né? E você sabe, Pamela, que nesse processo que eu me ajoelhei ali diante da porta e pedi para o Senhor entrar mesmo de fato na minha vida, naquela semana eu estava orando, que eu tinha visto uma ministração de uma pessoa que é uma referência para mim, e ela falava assim, Deus falou comigo. E eu questionava Deus, Senhor, o Senhor falou com ela, por que o Senhor não fala comigo? E eu falava, Samuel. Muita gente se encontra aí ainda hoje, tá? Sim, Samuel ouviu a voz do Senhor nitidamente. Eu quero ouvir, eu quero um dia poder falar para alguém. Deus falou comigo, né? E hoje trazendo a minha memória, eu já posso dizer que Deus falou comigo, mas dependeu da minha busca de coração. Da sua entrega, né? De todo o coração. Do desejo. E por isso que o convite foi a dor, né? Deus usa várias estratégias e não é uma receita limitada para todos. Né? Deus tem algo personalizado para cada um. Mas o meu convite foi uma dor das perdas gestacionais que eu tive, das frustrações ministeriais. E o Senhor foi usando tudo, conduzindo tudo para me levar para a presença dEle. E hoje eu vejo que não são pessoas que nos frustram, mas é o Senhor que quer nos levar para esse lugar rendido na presença dEle. Né? Hoje eu tenho esse total entendimento e falo, Senhor, obrigada por todas as frustrações, por todos os processos, porque eles me fizeram encontrar a dracma que estava perdida, o valor. E tem algo que eu sempre falo para as mulheres, que valor é aquilo que eu gasto tempo e dinheiro. Se eu não gasto tempo com o Senhor, será que Ele tem valor para mim de fato? Né? Será que eu não tenho tempo para o dono do tempo? É uma frase da Lu Alone que ela fala. Como dizer ao dono do tempo que eu não tenho tempo para ele? Né? E outra coisa também que eu queria deixar aqui registrado, muito importante, foi a escolha da Doxa. Ah, sim. Porque assim, fizemos parte, somos totalmente agradecidos, agraciados, né, por Deus, porque a gente sabe que é o Senhor, né, que trouxe a Doxa à existência, né? Mas quando você, eu sei que você vai continuar contando, né, mas pra gente também foi bem legal quando você compartilhou, né, que você teve ali um momento de oração, né? E aí reverberou de que a resposta foi a Doxa. Isso, quando eu li ali, porque eu li aquela mensagem, eu falei assim, isso foi também uma resposta para mim, para nós, né? Assim, do outro lado aqui, é pra gente seguir, sabe? É pra gente seguir nesse propósito. Mas continua. É quando eu tive uma reunião com a diagramadora, né, a Fran, uma bênção também. Uma das primeiras coisas que ela falou foi, Carol, você sabe o significado da Dúdia? Né? Eu queria apresentar primeiro o nome da empresa, o significado, e ela falou amado Senhor, né? Quando ela falou amado Senhor, eu fui apresentada para, eu conheci ela antes das mulheres me darem de presente, mas aí o valor não competia com o momento, eu não consegui, aí algumas das mulheres ficaram sabendo e me presentearam. Então Dúdia significa amado Senhor. Em grego, ela explicou tudo lá. E uma das primeiras coisas que o Guilherme falou, quando ele foi apresentar o trabalho para nós, foi, Carol, você conhece o significado de Doxa? Que legal. É glória. E quando ele falou isso, ele apresentou para mim todos, né? É tudo certinho. Eu lembro que eu desliguei e eu falei, Senhor, glória ao amado Senhor. Uau! Junção. A junção da Dúdia e da Doxa é glória ao amado Senhor. São essas alianças que o Senhor quer para mim. E aí eu lembro que eu falei, Senhor, fala comigo. Na Bíblia. Eu quero que o Senhor me dê uma confirmação, porque eu lembro, eu compartilhei com meu marido, amor, como é que eu vou vender o planner agora? Eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma editora para dar direção. E aí eu abri a Bíblia e estava exatamente no versículo de Salomão. Que Deus fala que Ele colocará homens capazes e inteligentes para a construção do templo. Porque eu me culpava um pouco, eu falava, Senhor, como é que eu não consigo fazer um link de pagamento? E, na verdade, Salomão, ele não precisava saber a construção, ele teve a direção.
ele não foi construir tijolo por tijolo, não, ele teve a direção e ele levantou homens capazes e inteligentes e tirou o peso de mim também. Eu não sabia fazer tudo, mas Deus ia colocar homens capazes, inteligentes para construir um templo, para construir o projeto que ele me deu. E aí a junção do nome, assim, quando eu vi o versículo, eu falei, é isso, eu já mandei mensagem pro Guilherme, mandei mensagem mandou o versículo no grupo. Pro meu esposo, eu falei, amor, Deus confirmou, é a doxa mesmo. Muito legal. E aí, quando eu fiz a junção, né, glória ao amado Senhor, aí ele é totalmente a glória pro Senhor mesmo. As alianças para esse projeto foi pra glória de Deus. Tudo que você faz ali trouxe a presença de Deus para chancelar, né? Sim. E isso faz a diferença, né? Com toda certeza, esse projeto ele vai alcançar ainda muitas mulheres, porque esse é o propósito do Senhor. Não porque tem que alcançar muitas mulheres, alcançar muita gente, né? A gente sabe que para cada um ele deu uma medida, né? A sua medida você já está fazendo, a sua parte você está fazendo, né? E o mais incrível é que já está dando frutos, né? As mulheres elas estão já tendo as suas vidas transformadas, então você já está sendo, você foi essa resposta, né? Você está sendo a resposta, né? Quando o Senhor diz lá pra gente que a criação ela geme aguardando, né? A manifestação dos filhos, né? Com grande expectativa, é porque é isso, né? Mulheres como você estão, né, se posicionando, né? Você disse sim, se posicionou, trouxe uma ferramenta, né? E, poxa, era uma ideia que talvez para você era algo tão simples, né? Mas que estava trazendo uma solução. É no simples que o Senhor traz a grande solução, né? Você pode ver o próprio Cristo, né? Quando ele ia orar pelas pessoas, né? Para serem curadas, para multiplicar o pão, os peixes. Era tão simples, mas a solução ela alcançava tantas pessoas, ou era uma solução tão profunda que, né? Acabava com aquela dor em instantes, né? Então, quantas, né, mulheres agora vão poder acabar com as suas dores, né? De poxa, hoje não consigo ter essa direção, essa organização de como ler a Bíblia, de como trazer isso, né, entender primeiramente a mim, nesse autoconhecimento. Sim. Mas um autoconhecimento da perspectiva bíblica, né? Não um autoconhecimento que a gente está aí vendo que está sendo difundido de uma maneira muito mundana mesmo, né? Que não coloca o Senhor. Então aqui você traz essas ferramentas que elas vão dar essa direção, né? Por exemplo, tem a ferramenta aqui que eu achei incrível, que é do ciclo menstrual, né? Sim. Então, fala um pouquinho dela também, porque eu vejo que, assim, tudo que tem aqui, não sei se nem vai dar tempo da gente falar tudo que está aqui nesse planner. Eu acredito, assim, que vocês têm que entrar de fato lá na página, ler com cuidado, com zelo, para entender tudo que contempla nesse devocional, porque, de fato, é uma ferramenta completa, principalmente para nós mulheres, né? Sim. Tanto dessa questão das metas, do mês, do ano, mas dessa questão do ciclo, né, menstrual, que é algo que muitas mulheres ainda não têm esse conhecimento profundo, mas que se tiver essa intencionalidade, como você teve aqui, como você deixou tudo bem tão claro aqui, é só a pessoa realmente estar disposta, né, e colocar ali, escrever, e quanto isso não vai ajudar ela, né, a se entender, a se organizar e estar com quem é o dono dela, né, para ela também poder se organizar. Não é simplesmente um planner onde você vai sentar lá e vai rabiscar, ou vai planejar, ou vai olhar o teu ciclo, é isso, com os seus conhecimentos. Né? Com muita intencionalidade, né? Ele foi cada detalhe. Em Eclesiastes 10:10 diz que aquele que planeja é inteligente. E anotar, às vezes, o ciclo menstrual sempre foi uma confusão para mim. Ai, que dia que foi mesmo? A gente vai no médico, ele já pergunta qual foi, né, a última menstruação. E, assim, uma questão, assim, gente, nós precisamos dominar e controlar o nosso corpo. Olha, eu sei a data certa. Uau. Isso revela muita coisa. Muita coisa. Então, quando eu coloquei isso, né,
é muito importante, tanto para ir num periódico com o médico, tanto se você está tentando engravidar, saber, né, a data certinha ali, né, se atrasou. A gente precisa ter essa autorresponsabilidade, esse autocuidado. Então, esse detalhe eu queria trazer, né, uma responsabilidade de autocuidado para as mulheres mesmo. Isso, mas o que eu acho mais, assim, bacana é que tudo aqui não é simplesmente a parte, né? Ele tem ali, você vai fazer tudo isso, mas com a palavra de Deus, Sim. né? Então, porque hoje existem as ferramentas no mercado, como eu disse, você pode fazer com o seu conhecimento, com o conhecimento que está aí. Mas você fazendo, né, ali com essa intencionalidade de o Senhor está te direcionando todos os dias, você está, né, junto aqui com a palavra que você vai ter todos os dias ali para você mastigar, né? Sim. Como a gente diz, ruminar. Então isso vai reverberar nas tuas metas, vai reverberar, né, naquilo que você quer se propor a fazer lá nas áreas da vida. Sim. No teu ciclo menstrual, porque às vezes você está ali diante do ciclo menstrual, você tem um conhecimento, mas se você não está alinhada com o Senhor, e Ele pode falar com você a respeito disso, Sim. né? Ah, quero engravidar. Eu já conheço testemunhos de gente que fazia ali a tabelinha, mas não sabia muito bem, sabe? E o próprio Senhor a ensinou a como fazer, em que dia, sabe? Isso para mim é fantástico. Então, só um relacionamento com Deus vai te promover algo que as ferramentas do mundo não vão te promover. Sim. Então, aqui é essa união que, assim, quando eu vi, né, quando falaram, Carol Machado, você não com propósito, tá vindo para Doxa, né? A ideia dela é um planner. A gente até, então, não tinha feito nenhum planner como Doxa, né? Sim. Como editora, né, ali. A gente já tinha outras ferramentas, mais no cunho de devocional. Plano bíblico, né? Mas nada voltado para mulheres. Eu falei assim, nossa, é incrível essa ferramenta. Né, linda, eu quero para mim, né? Inclusive ganhei uma de presente hoje, né? Um planner de presente hoje, porque a gente estava focado em deixar para vender nas unidades e eu acabei não pegando, pedi um de presente pro meu esposo, mas ele falou não, deixa para vender. Sim. Mas Deus ouviu. É um prazer te honrar. Deus ouviu aquilo que eu tinha pedido ali, a minha oração, né? Porque foi uma oração, um pedido, né? E Ele trouxe um de presente para mim. E eu tenho certeza que vai fazer diferença para mim. Então isso quando você trouxe ali nessa ideia, a mulher me trouxe essa ideia, eu falei assim, gente, todas as mulheres precisam ter isso. E eu sou dessa mesmo, sabe, de dizer, sair lá no escritório também, acabei falando para as meninas, vocês precisam ter, aqui tem tudo. E assim, a questão do físico, né, que está muito hoje distante, as pessoas otimizam muito com o celular, né, eu até oriento as mulheres, vai fazer o devocional, deixa o celular lá na sala, sabe, esses dias eu vi um podcast do Douglas que ele falou assim, Deus é onisciente, onipresente, nós queremos estar em todo lugar, nós queremos, às vezes, ser igual a Deus, né? Então, assim, tá ali fazendo um devocional ali, anotando no Notes, mas chega um WhatsApp, você vai baixar, você não entrou na porta. O fechar a porta é você estar concentrada ali na presença de Deus, anotando, né? Fazendo o que o Senhor pediu para Jeremias, anota. Então, assim, por isso que eu queria trazer essa desaceleração, né? O anotar, o físico, para fechar a porta mesmo com o Senhor, sabe? Porque o celular está trazendo essa aceleração, né? Então, era para trazer um start, assim, de voltar um pouquinho na essência. Ele fala do onisciente, onipresente, onipotente, né? Que a gente quer ser esses 3 onis, né? E, de fato, a gente, com uma ferramenta, com devocional, né? Sem a presença do telefone, né? Porque celular, a palavra celular, ela já tá implícita a palavra célula, né? Que é uma extensão da nossa célula. Então, essa foi já a ideia quando eles promoveram, fazer com que isso daqui seja parte de você. E já é parte de você, né? Celular é uma extensão da sua célula, uma extensão de você. Parece que quando a gente fica sem um telefone, a gente se sente vazio, né? Parte de nós não está ali conosco. E porque isso foi intencional. Eles fizeram isso de maneira intencional. Você vê pelo próprio nome, né? Você vê por toda a construção de tudo. Enfim, tudo que faz no nosso cérebro, no nosso corpo, né? A luz, os estímulos, né? Que prende a gente, né? Então, eles conseguiram fazer isso muito bem feito.
Então, agora, sabendo dessa intencionalidade que tem por trás, como nós, cristãos, diante de uma ferramenta que a gente tem, que é a Bíblia, que são os devocionais, né? Que são, né, um planner aqui, um devocional com propósito. O que a gente faz? A gente vai escolher seguir essa intencionalidade do mundo ou a gente vai escolher seguir a intencionalidade dos céus? São escolhas, né? São escolhas que a gente vai fazer. Porque o seu testemunho que você compartilhou, Carol, é algo que precisa ser valorizado pela igreja, pelo corpo, pelos irmãos, né? Porque a uns o Senhor divide dons e talentos, né? Então, se ele te deu o dom ali da escrita, de planejar essa ferramenta, opa, eu, como irmã em Cristo, eu preciso estar atenta, né? Qual é esse talento que ela tem a compartilhar comigo que eu não tenho? Que eu agora vou ser intencional em absorver isso, porque com certeza eu vou crescer, porque é no corpo que a gente cresce. Né? Agora, a gente quer crescer como? Ouvindo. O irmão que está lá do outro lado do mundo, aqui pela tecnologia, não que não vá, que a gente não vai ouvir, que a gente não vai crescer, mas a gente dá muito mais valor para isso. A gente dá muito mais valor para o pregador que está lá, né? Que tem uma grande influência, repercussão, números. Isso também faz parte, tudo bem, mas assim, uma pessoa que tem ali a preciosidade, né? Aquilo que o Senhor, que levou a sério, vamos dar valor. Sabe? Vamos ouvir aquilo. Vamos prestar atenção de que com essas pessoas a gente também consegue aprender e crescer. Então, quando a gente honra, primeiro honrando os nossos pastores da nossa comunidade, quando a gente honra os nossos irmãos talentosos, né? A gente também vai receber a honra. Sim. Então, eu acredito muito nisso, sabe? A gente sair para aquilo, que a gente está... Sair desse valor exacerbado para as coisas, sabe? Tecnológicas, enfim, aquilo que está lá, né? E dar valor para aquilo que está aqui, do nosso lado. Sim, né? Que às vezes é um irmão que está ali, cheio de talento, que o Senhor está inspirando diretamente dos céus, né? Dentro do seu quarto, ali, do seu devocional, e que pode trazer muito valor para mim e me edificar. Sim. Então, eu vejo que a gente, com tudo isso, a gente tem que aprender a valorizar também os dons e talentos da nossa comunidade, né? Sim. Daquilo que vem dos céus. E eu pensei também, quando eu criei esse planner, eu pensei muito nos novos convertidos, né? Às vezes tem pessoas que aceitam Jesus e não sabem por onde começar. Né? Vão lá na frente para um apelo, aceitam Jesus. E agora? É o dia a dia, né? Então, a anotar, você se planejar, você começar a ler a Bíblia, fazer um plano ali. Porque não tem assim, leia só Salmos. Não, Deus deixou a Bíblia toda. A Bíblia toda. Agora, como a gente vai ler ela toda? Nós vamos criar estratégias. Né? Então, assim, as pessoas recém-convertidas precisam de um direcionamento. Então, o planner, ele é o beabá ali para você anotar e começar aos poucos, né? Mas você acha que o planner, ele só é para novos convertidos, homens, mulheres? Não, ali, já me falaram, Carol, faz uma versão masculina. Porque ele tá bem feminino, né? Não, mas ele é voltado para mulheres. Mas quando Deus me trouxe lá atrás, né, esse projeto de trazer um planner, eu pensei nas pessoas que iniciam uma caminhada com Jesus e não tem, né, direcionamento nenhum, né? Entendi. Então, ele vale, então, para esses novos convertidos, como também para as mulheres. Sim. Né? Você acha que as mulheres, de que faixa etária, assim, vão se identificar com o material? Olha, hoje, né, até esses adolescentes estão muito com papelaria, né? Tá muito nessa vibe de papelaria. Quando eu orei que Deus me deu esse projeto, eu falei para o Senhor que a presença dele iria junto com ele, né? Não tem Espírito Santo infantil, nem Espírito Santo adulto. Então, eu creio que talvez, se você adquirir para sua filha, ela tem 10, 11 anos, talvez ela vai precisar ali de uma ajuda, numa explicação, numa história minha, né? Mas ele não tem uma idade assim, eu nunca pensei em colocar uma idade mínimo, assim, mínimo nem máximo, né? Para quem deseja ali buscar a presença de Deus, anotar, ter essa prática diária. Mas diante das ferramentas aqui que a gente tem... diante das ferramentas é um ponto... Mais assim para mulheres, tem que ser mais para mulheres, mais adolescentes ali quase entrando na juventude, né? Lá pelos 18, 16 anos ali, 16, 18 anos, acho que já consegue ter, né, acompanhar aquilo que está aqui, né?
E óbvio que se tiver algum tipo de dúvida... Sim, lá atrás, o Senhor já me falou, mas eu não dei continuidade a esse projeto. Para fazer um planner infantil. Porque o planner infantil, eu pensei em colocar espaço para desenhar o que a criança leu, né? Aham. Né? Porque eu fazia isso com a Vitória. Eu lia um texto da Bíblia para ela e falava assim: desenhe agora o que você entendeu, se era sobre a criação, se era sobre Moisés abrindo o mar. Ela desenhava do jeitinho dela e às vezes Deus falava tanto comigo, ela desenhando, né? Então, assim, na época, né, eu não dei continuidade, mas eu penso em futuramente fazer um planner, né, com Será muito bem-vindo, com espaço para a certeza. criança desenhar, porque levar as crianças a lerem a Bíblia, o pai ler ali, né? As crianças que já sabem, a Vitória lê, já leu, tá quase terminando o Novo Testamento. Mas assim, as crianças terem o hábito de pegar a Bíblia, as que são alfabetizadas e as que não são, o pai lê um versículo ali e ajudar a criança ali a desenhar, criar. A expressar aquilo que foi comunicado, né? Juntos ali buscando a Deus, né? É muito, muito importante, né? Essa questão do quando você diz desenhar, porque às vezes a criança, ela só escuta, ela vai só ouvindo ali, né? Porque essas histórias bíblicas são assim, né? Sim. O pai escuta. Às vezes ali compartilha, o que você entendeu? Mas desse tempo de expressar, comunicar, o que às vezes está lá no profundo, né? Isso eu achei bem legal, essa ideia. Eu acredito que, assim, seria fantástico mesmo. Aí teria que mudar, às vezes, o horário, né? Porque geralmente o pai e a mãe faz à noite. Eu, às vezes, faço à noite com as crianças, né? Mas trazer um devocional ali um pouco diferente, sabe? Uma proposta diferente para que realmente ela expresse, né? Porque, assim, nós estamos numa era, assim, de desenhos prontos já para as crianças pintarem, né? Os Bobbie Goods, minha filha tem vários. E só que quando você coloca para a criança desenhar, você estimula a criatividade nela e o que ela pensou sobre o que ela leu. É sobre o que ela ouviu ali da historinha, né? Então isso já traz uma criatividade ali para a criança, né? Sim. Agora vamos lá. O que você recomenda de devocional, né? Quando a pessoa, por exemplo, eu adquiri o planner devocional com propósito. O que você recomenda a fazer, né? Assim, no tempo, na rotina diária? Pamela, se dedica à leitura aqui da reflexão, né? Que tem. Óbvio, isso tirando ali todas as ferramentas que tem para serem preenchidas, mas estou dizendo mais no foco diário, né? Então, eu foco aqui na leitura que você trouxe, depois nas leituras bíblicas. Tem algum tipo de recomendação que você faz que você aplica na sua vida, que pode vir a reverberar assim, de forma bacana para as mulheres que estão comprando? O que você orienta? Então, mês a mês ele tem um devocional, tem uma frase, um versículo, até um louvor, o QR Code do louvor também tem em cima. Cada devocional tem. Aqui, né? Isso. Então, a frase. Isso. Então, assim, o novo, né, o novo mês, eu oriento as mulheres a terem um tempinho ali. Olha, estamos no dia 30 de janeiro. Vamos pensar no mês de fevereiro. Você ali fazer um tempinho de planejar o seu mês, né, suas metas para o mês, os seus pedidos de oração, né? E você lê o devocional, lê o seu devocional ali do mês e já aprender essa construção que eu coloquei sobre devocional. Então, assim, a pessoa, mês a mês, ela tem um tempinho de parar e ler. Algumas mulheres falam, Carol, no primeiro mês eu já li todos. Né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, assim, no início do mês, tem um tempinho, lê o devocional do mês, né? E ele não interfere no devocional da semana. Entendi. Entendeu? Aí você vai, no domingo, eu oriento as mulheres lá do devocional. Tem algumas mulheres que falam, eu coloco no dia mesmo. Tá tudo bem, uma estratégia minha. No domingo, eu anoto todas as leituras da semana, porque eu deixei um espaço ali separado para leitura. Então, eu faço um planejamento com Deus ali durante a semana, né? Aqui é o espaço para planejamento, né? Esse é do mês. Aí é compromissos. É para a pessoa datar, colocar os dias certinhos e compromisso. Aqui agora, é o devocional. A página da semana, né? A pessoa vai colocar a leitura, né? A data certinho, porque ele é um planner que ele é permanente. Você pode iniciar qualquer parte do ano e você quem coloca a data.
Muito bom. Então, assim, você pode começar em fevereiro. Não vai ficar com aquela ansiedade, né? De que tem Sim. que ler tudo isso daqui para completar, ou, Sim. tô atrasado. Não existe isso aqui, Não. né? Aí você vai colocar a data e ele pode ser iniciado em qualquer parte do ano. Uhum. E no devocional da semana ali, né? Da parte para completar, é o seu devocional, a sua leitura bíblica, você colocar aquilo que Deus ministrou no teu coração, ou um versículo que mais te chamou a atenção. Uhum. Eu digo que hoje eu sei bastante referências, né, na mente e na memória por conta de anotar. Uhum. Às vezes eu colocava, nossa, esse versículo, eu reafirmava ele ali anotando e eu comecei a gravar Com intencionalidade, referências, né? Isso. É incrível porque não tem ali essa mastigado diariamente, né? Ele Sim. tem ali é um caminho preparado para que você vá Exatamente. ao encontro, né? Então, Exatamente. você pega na mão com as ferramentas e leva e faz a pessoa ter esse momento com intencionalidade com o Senhor, né? Que é ir ao encontro. Exatamente. Então, eu acho que esse é o grande diferencial, né, do devocional, né? E além disso, além dessa organização que você fez, por exemplo, você orienta a ter um momento de louvor, adoração, como você faz o devocional, que pode inspirar outras pessoas. Eu gosto de colocar um foninho com uma musiquinha instrumental, ou quando Deus direciona ali um louvor, e algum louvor que Deus está ministrando muito no meu coração, eu sempre tenho um momento de oração antes, né, de oração ali e louvor, ouvindo no foninho, e aí eu tenho a leitura, né, e aí eu anoto. É a sequência assim que eu faço. E sobre tempo também, que horário do dia, né, eu prefiro de manhã, antes da minha rotina. Porque o quanto Deus... quando você coloca ali o seu devocional, você lê um texto, quanto que Deus ministra ao decorrer do dia, né? Ao longo do dia. E o Espírito Santo vai apontando. Lembra que eu te falei? Teve alguma experiência, assim, que você já viveu, assim, que foi muito marcante, que o Senhor ministrou a você, ou aconteceu alguma situação no seu dia, mas era decorrente daquilo que Deus já tinha ministrado pela manhã, assim? Tem alguma experiência? Sim, eu tenho experiências, assim, de ler um texto e alguma amiga me mandar o mesmo texto. Deus me mandou te mandar esse texto, não sei porquê, e era o mesmo texto que eu tinha lido. Então, Deus estava ali afirmando que era para mim, era aquele versículo que Ele queria falar comigo. Porque muitas vezes, no início, a gente começa a ler a Bíblia, a gente fala assim, o Senhor fala, mas aí você vai ver que no decorrer do dia, o quanto que Ele vai apontando situações ali que você precisa aquietai-vos, saber que eu sou Deus. É um dos versículos, né, que foi onde aconteceu essa experiência. Eu estava ali diante de uma resposta, precisando, e de repente a minha amiga me manda, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu tinha acabado de ler no meu devocional de manhã. Então você vê esses detalhes do Senhor apontando que Ele continua falando, igual Ele falou com Samuel, igual em voz audível, né? Continua usando pessoas, né? Não da mesma forma, às vezes, mas Ele usa pessoas também para ir apontando, né? E confirmando. E isso vai mostrando o quanto nós somos amados, né? Sim. A gente se sente tão amado, né? Sim. Quando acontece esse tipo de experiência. E se a gente não tem essa disponibilidade de ter esse devocional, muitas vezes você vai estar se sentindo rejeitado, né? Ou esquecido, mas é porque você não está lá nesse lugar, né? Que o Senhor está ali te amando, né? Enfim, porque quando a gente está nisso, a gente se sente igual uma criança, igual um bebê, né? Quando a gente vai elogiar um bebê, o bebê fica todo sem jeito, né? Envergonhado, ou vai querer te encher de beijo. Eu me sinto assim. Quando acontece alguma coisa, eu falo, meu Deus, olha como eu sou amada, né? O Senhor está olhando para mim, né? Às vezes é só um versículo, às vezes é só, né? Mas é uma confirmação de que Ele está ali te vendo, te olhando, te guiando, que Ele é o seu bom Pai. Essa correntinha, eu tenho tanto testemunho dela. Eu sempre quis essa corrente aqui, porque é a árvore enraizada, né? Tem a árvore, tem as duas partes, mostrando a raiz e a parte superior. Eu tava assim, fazia uns 2 anos que eu entrava numa lojinha e eu nunca achava essa árvore. Senhor, eu queria tanto achar esse pigentinho, porque a raiz, para mim, o Senhor curou minha raiz. Uau. Eu queria uma correntinha, algo que representasse.
E no primeiro lançamento do Planner, a primeira live que eu fiz, eu recebi de uma mulher que não conhecia, que não me Uau. conhecia. Ela estava no devocional, ela morava em Jundiaí, ela não me conhecia. E ela assistiu a primeira live de lançamento. E aí ela me mandou uma mensagem: eu tenho algo para te mandar, que o Senhor me pediu para te mandar. Olha isso. Eu falei, meu Deus, o que será? Ela falou, me passa o seu endereço. Isso foi no dia do lançamento. Aham. Ela entregou na tarde. E aí quando eu abri, eu vi essa árvore, só eu e Deus. Sabia, né? Do desejo do seu coração. Que eu queria. E aí ela escreve na cartinha, né? As suas raízes vão curar muitas mulheres. Uau! Né? Então, Eu acredito era o Senhor também, Carol. assim, apontando, porque a live para mim foi um desafio. Porque assim, eu falo que Deus está me esticando, né? Isso. Deus está me tirando da zona de conforto, mas esse tirar da zona de conforto foi desafiador. Eu começar as lives, eu até falava pro Lucas, né? Ele me explicando algumas dicas para fazer a live. Eu falei, eu não sei vender, Lucas. Ele falou assim, não, você vai contar sobre você. Isso, é a né? sua história, É a né? minha história. E aí eu naquelas lives, aquele desafio, e o Senhor me esticando. Aí essa correntinha, assim, até fiz questão de estar com ela. Foi assim, um carinho de Deus ali falando, calma, filha. Tá vendo? Eu tô aqui com você. Eu tô te vendo, Eu tô te vendo. E não há nada mais precioso que isso, não né? Nada mais precioso. Pra mim, assim, eu fico totalmente assim, emocionada de saber que a gente tem um bom pai. Sim. E ver uma situação dessa, né? Esse exemplo que você deu, é de fato, assim, eu sou o seu bom pastor, né? Eu sou o seu bom pai. Eu escuto tudo, os seus sussurros, as suas lágrimas, as suas alegrias, tudo, eu vejo tudo em você. E quando a gente tem esse encontro, que a gente só quer mais, né? Só quer mais, né? E vai gerando essa constância, né? Sim. Que não é uma emoção, né? É esse lugar de intencionalidade que você traz, né, pra gente. Exato. Né? Eu acho muito bacana tudo isso, eu fico assim, sempre muito emocionada, porque falar de Deus, né, e ver também os talentos, né, de Deus aqui, né, isso daqui é resposta de Deus mesmo, né, você é uma resposta de Deus para muitas mulheres, né, e você não deixou, talvez, as suas limitações, né, te paralisarem, né, você foi a cada situação, é a diagramadora, é a editora, agora é a live, agora... E você foi indo, né, se dispondo, né, então... Estar aqui. Estar aqui, gravando um podcast, né, então isso, com certeza, vai reverberando, vai aumentando a influência, né, ao alcance, e isso vai alcançando mais pessoas, e mais pessoas vão tendo isso, que é esse sentimento de que elas são de fato amadas, encontrando a sua verdadeira identidade, né, de filhos amados, independente de tudo que tem, né, que impede às vezes as pessoas de enxergarem isso, né. Então, vamos fazer um resuminho agora, assim, só para lembrar, né, o público, tudo que contempla o devocional, qual que é a intenção, né, e se fosse assim, para você resumir, sabe, tudo que Deus já ministrou no seu coração a respeito de devocional, o que você diria para essas mulheres? Então, recapitula o que é o devocional, qual que é o objetivo e resume para elas qual que é a intenção, né, de ter essa ferramenta em mãos. A intenção é tirar as mulheres da procrastinação. A ferramenta do Planner é trazer as mulheres para a presença de Deus. E saber que Deus, ele pode estar na nossa rotina, mas tem um buscar nosso de todo o coração, tem uma renúncia, muitas vezes, da nossa vontade, que nós precisamos ali adaptar. Eu sempre falo que devocional é encontro, porque a Bíblia é o único livro que nós lemos com a presença do autor. E ele quer ser desejado. Então, a intenção do Planner é atrair as mulheres para a presença de Deus de forma intencional, para que elas saiam da zona de conforto e elas tenham aquele tempo ali de entrar no quarto, fechar a porta,
ali eu com ele, ele comigo. Relacionamento com Deus é uma mão de via dupla, né? Não é só eu falo, ele também quer falar. E para falar eu preciso parar, eu preciso desacelerar. Então, assim, a essência do Planner é levar as mulheres para se encontrar com Jesus, colocando ele na sua rotina e desacelerando para o céu acelerar na tua vida, né? E Uau. o Senhor e o sobrenatural vai vir através da sua constância com o Senhor. Uau! Desacelerar da terra para acelerar as coisas dos céus, né? Sim. É isso, eu acho que... Foi um acelerar, né? Deus fez tantas coisas na minha mudança para Jundiaí. Quando eu mudei, eu nunca mudei de cidade. E para mim, quando eu subi, eu tive um sonho, na verdade, da minha sacada, onde eu moro. Eu tive um sonho e quando eu fui procurar apartamento, eu estava procurando essa sacada, essa visão. E quando eu entrei no apartamento que era, eu falei pro meu esposo, é esse apartamento. E quando Mas eu tava... o céu já tinha te revelado, né? Já. Mas e como o céu te revela se você tá na terra? Exato. Não tem como, né? Então, é tudo junto, né? Sim. Esse caminho faz parte, né? Sim. Essa E quando eu entrega. olhei essa sacada, eu vi um aparelho construindo um prédio, né? Uau. E quando o aparelho, o fundamento do prédio, ele tem um aparelho que retira a terra que vai até a rocha para jogar Vai perfurando, alicerce. né? Quanto mais, e eu perguntei pro meu pai, que ele trabalha, ele tem esse conhecimento, ele falou assim que a profundidade tem que ser quase a altura do prédio. Então, eles precisam estabelecer bem esse fundamento. Bem profundo, né? Bem profundo. E quando eu olhei para essa visão, né, da sacada, o Senhor ministrou, eu te trouxe para te levar para o profundo e para ampliar a tua visão. Porque eu nunca morei num prédio, era casa, né, em Mogi Guaçu. E quando ele falou, eu te chamei para ampliar a visão e te aprofundar, eu entendi, o Planner, ele tem essa essência de aprofundar a raiz e ampliar a visão espiritual. Muito bom, excelente. É uma ferramenta que nós recomendamos, né, para que todas as mulheres de fato tenham e possam viver, então, na pele essa profundidade, né, possam, na verdade, se submeter, né, se render a viver esse encontro, né, mensal, diário, né, com o Senhor e possa acelerar os planos dos céus para a sua vida. Gente, a gente vai finalizando, vai ficando por aqui. A Carol foi incrível, né? Toda a sua história. A gente percebe, a gente sente aqui, Carol, eu sinto realmente a presença do Senhor. Sinto a presença do Senhor até na sua fala, né? Na maneira como você conduz, direciona. A gente sente, né? É perceptível. E a gente só vai sentir isso, de fato, se a gente tiver enraizado nele, né? Sim. A gente fala lá na Doxa que... o ser humano tem a origem. Qual que é a origem do ser humano? É o Senhor, é a fonte de vida, né? Deus soprou sobre as narinas, né, do homem, né, quando foi criar. Então, o ser humano sem a fonte, ele vai enrijecer, ele vai endurecer, ele não vai ter sentido de vida, né? Então, quando ele está enraizado na fonte, ele tem vida, flui, né? Então, eu estou aqui com você, eu estou sentindo vida, vida de Deus, né? Então, é isso que você também vai sentir quando você comprar o devocional, o Planner com devocional com propósito, quando você se dispuser a fazer, né, aquilo que o Senhor está te chamando para fazer, que é estar com Ele com intencionalidade, né? Cumprir com o mandamento, que é amar a Ele sobre todas as coisas. Então, tem ali o link aqui na descrição, a gente vai deixar para você clicar, entrar lá na página, lá vão ter todas as descrições, né? Você vai conhecer um pouco mais também da Carol, né? Entra lá no Instagram da Carol, Devocional com Propósito, acompanha, se quiser fazer parte dos devocionais, né? Pode chegar, Carol? Como é que é? Será muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Vamos bem-vinda. buscar a presença de Deus juntas. Isso. E qualquer dúvida que você tiver, você pode também estar mandando lá no direct para ela, né? Ela, com a equipe dela, vai estar te direcionando, te orientando. E é isso. Carol, deixa aqui uma palavrinha também para a gente finalizar para as mulheres. E eu quero te agradecer por esse tempo aqui, por a tua dedicação, por ter ouvido a voz do Senhor, né? E eu tenho certeza que o seu propósito ele vai alcançar muitas, muitas vidas ainda. Amém. Amém?
Nós temos um vazio do tamanho exatamente do Senhor. Uau! Nós temos um espaço exatamente que nada substitui esse espaço. E um dia o Senhor me convidou através da dor, Ele anunciou esse espaço. E Ele preencheu e Ele está à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz do Senhor vai vir de várias maneiras. Pode ser, eu tenho certeza que através desse podcast. Amém. Né? A voz do Senhor ecoando. Assim como Ele usou João para anunciar a vinda do Senhor, nós estamos aqui. Nós estamos aqui sendo os Joãos que estão anunciando a volta dele agora, né? João, ele preparou o caminho para Jesus vir e nós preparamos o caminho para Jesus voltar. Então, esse vazio que possa ser que você tenha no seu coração, saiba que só o Senhor pode substituir. Não é o casamento, não são os filhos, não são o trabalho, é só o Senhor. E o Senhor vai usar quem Ele quer para nos conduzir, de ouvir a sua voz e Ele saciar e preencher esse vazio que tem no nosso coração, que Ele preencheu. E eu agora preciso me alegrar com as amigas, eu preciso anunciar. Esse ID é para todos nós, não é só para Carol, né? Para todos nós precisamos anunciar que ainda tem um Deus que supre todas as nossas carências. Aleluia. É só Ele veio para isso. Amém. Ele veio para nos amar, e só que nós precisamos nos permitir. Eu tive que abrir a porta da sala da minha casa física, ensinar o profético para ele. Eu preciso falar, Jesus entra, transforma. E pode ser que quando ele entrar, ele vai mudar algumas mobílias, ele vai mudar algumas coisas, e nós precisamos dar a liberdade e a autoridade para o Senhor transformar do jeito dele, não do nosso. Às vezes vai ser uma transição de cidade, para ampliar a visão e entender que é necessário aprofundar no Senhor. Mas eu convido vocês, mulheres, e quem estiver assistindo, que Jesus ama muito a sua vida e Ele quer suprir todo o vazio do seu coração. Amém. Obrigada, lindas palavras que alcancem de fato os nossos corações, os corações de todos vocês que estão ouvindo. Gente, a gente vai ficando por aqui, a gente vai encerrando esse episódio maravilhoso, incrível, e espero vocês no próximo episódio. Um grande beijo, um grande abraço, até o próximo episódio.